Vamos lá, vamos primeiro entender a estratégia de defesa. Quais são as respostas que o senhor já trouxe à justiça desse afastamento de Eduardo Apio? Bem, na realidade, eu não sou responsável integral pela defesa dele. Eu, Valfrido Vardi e Rafael Valim, somos responsáveis por uma medida no CNJ, buscando retornar ele ao exercício do cargo de juiz e buscando avocar o processo para o CNJ, as investigações preliminares abertas pelo TRF4, e também pedindo uma correição extraordinária na 13ª Vara de Curitiba. Essa foi uma petição que nós entramos junto ao Corregedor-Geral para que ele provoque o CNJ, né? Os argumentos são vários, né? Primeiro, que o juiz Apio foi afastado sem nenhum direito de defesa, liminarmente, e de uma forma expressamente contrária a uma decisão do Supremo Tribunal Federal, no plenário do Supremo Tribunal Federal, que concedeu uma liminar numa ação de inconstitucionalidade, suspendendo a norma do CNJ que autorizava esse tipo de afastamento. Portanto, é uma decisão do TRF4 que se contrapõe frontalmente ao plenário do Supremo Tribunal Federal. Também alegamos que, além dessa falta de direito de defesa, há, a nosso ver, uma falta de imparcialidade do TRF4 para julgar o juiz Apio, né? Isso porque se estabeleceu um conflito claro entre ele e o desembargador Malucelli na questão da oitiva do depoimento do Tacla Duran, né, do cidadão Tacla Duran, que trouxe denúncias graves com relação ao comportamento da chamada Lava Jato, denúncias de extorsão, de corrupção, etc., que podem ou não ser verdadeiras, mas que ele, como juiz, tem e teve, cumpriu o seu dever de informar as autoridades que investigam sobre aquilo que ele teve conhecimento. E isso gerou uma série de medidas, inclusive um pedido de uma determinação de prisão do Tacla Duran, que impediu ele de vir ao país para poder continuar a prestar seus depoimentos. E desde então, o juiz Apio entrou com uma representação no CNJ contra essas medidas impeditivas que a investigação fosse plenamente realizada, contra esse desembargador Matuccelli. Hoje, quem faz a denúncia contra ele é o filho do desembargador Matuccelli, que é genro do juiz Moro, e o juiz Moro recentemente assumiu publicamente que foi ele quem articulou essa denúncia contra o juiz. E nós achamos que, por várias razões, o TRF4 não é imparcial. Uma delas é muito especial, sabe, Fabio? O juiz Moro, quando era juiz, e, portanto, no exercício da função de juiz, o juiz Apio em nenhum momento é acusado de nenhuma conduta no exercício da função de juiz. Mas o juiz Moro, quando estava no exercício da função de juiz federal, ele grampeou a presidenta da República conversando com o então ex-presidente Lula e divulgou ilicitamente, vamos dizer, esse grampo ilegal, quando devia destruí-lo. O TRF4 não fez nada. Ele simplesmente pediu desculpas. O juiz Moro, também no exercício da função de juiz, grampeou ilegalmente os advogados de defesa de Lula, algo que estarrece o mundo civilizado, né? E não só não foi punido pelo TRF4, quando os advogados de Lula fizeram essa denúncia contra ele, aliás, Aham. esse foi um dos principais fatos que levou o juiz Moura a ser considerado suspeito pelo Supremo Tribunal Federal, e acredite se quiser, é de estarrecer. O TRF4, isso nós vamos trazer numa petição que nós estamos juntando hoje, porque quando nós fizemos a primeira petição, não sabíamos que o ministro Moro estava assumindo que era ele que articulou essa denúncia. Mas nós vamos trazer ao CNJ uma decisão na época, feita em resposta à representação feita pelos advogados de Lula, corretamente feita por eles, o Cristiano e a Valesca Zanin, e a resposta foi de que acredite se quiser, eu pesquiso o tema há 20 anos na área acadêmica, nunca vi nada parecido em nenhum país democrático. O tribunal expressamente diz
que Moro estava agindo com poderes de exceção, ou seja, uma certa ditadura judicial, para as pessoas entenderem, onde Então, ele não estava obrigado a obedecer nem à lei, nem à Constituição. Isso por supostamente enfrentar uma situação de exceção, mas na realidade ele apurava crimes comuns. Ou seja, ele foi autorizado pelo TRF4 na ocasião a desobedecer à lei e à Constituição e agir como um ditador judicial. E isso está escrito na decisão do órgão especial do TRF4, que é o órgão diretivo do tribunal. então Isso demonstra a tese é da parcialidade do TRF4, que é o que o senhor está falando. isso. Vocês estão indo por Mas é essa. Trazendo. parcialidade, veja. Ah, Veja, Fabiola, o que eu estou falando aqui é muito grave. Eu estou falando que um tribunal do país instaurou uma ditadura judicial expressamente. Eu tenho aqui a decisão e posso lhe encaminhar. Nós vamos estar encaminhando hoje para o CNJ essa decisão. Isso mostra que não é que fez isso em favor do juiz Moro. Diz que o juiz Moro tinha poderes de desobedecer à Constituição e à lei na apuração de crimes comuns. E foi isso que levou o juiz Moura a ser considerado suspeito perante o STF. Essa uhum. conduta dele de desobedecer os direitos de Lula e o ataque, inclusive, devo dizer, assim considerou a Corte da ONU, no caso, um ataque à democracia. Passar por Né? cima das próprias leis, né? Um juiz que passou por cima das próprias leis, pelo que o senhor está contando. Agora eu queria tocar num Ele vulnerou assunto. direitos. Não, mas É, eu queria dizer o seguinte, tá. Fabiola, foi o TRF4 Quatro que falou isso, sim. julgou que ele poderia fazer isso numa representação da mesma natureza de processo que nós tratamos agora em relação ao juiz Zápio. Uhum. O juiz Zápio, se verdadeira acusação contra ele, não estou dizendo aqui que é verdadeira, E ele é isso que eu fez um queria lhe perguntar telefonema. claramente, porque o do ponto principal, e todo mundo fala isso, ele fez a ligação ou não fez a ligação? Eu não sei, não conversei com ele ainda, vou conversar com ele hoje. O senhor Eu não assumi a conversou defesa com ele ainda sobre. Não conversou com sobre esse ele? tema. Não, não, eu não sou advogado dele no mérito, né? E acho que vocês da imprensa estão indo no caminho errado, me perdoe. Vocês estão autorizando uma decisão que declarou o juiz Moro como ditador judicial e ninguém fala nisso no país, né? E agora um juiz que diz que fez um telefonema para um filho de um desembargador fora do exercício da função de juiz, um telefonema que, ao contrário do que diz a adesão, não traz nenhuma ameaça. Assistam o telefonema, ele está reproduzido aí na internet, né? Não há nenhuma ameaça, não há nada, né? E isso é imputado a ele. Seria uma imputação que, quando o mundo acarretaria uma advertência. Ele foi afastado sem direito de defesa, contrariamente a uma decisão expressa do plenário do Supremo Tribunal Federal, enquanto Moro, no exercício da função de juiz, grampeou ilegalmente a ex-presidente da República, grampeou ilegalmente advogados de defesa e teve deferido pelo tribunal uma decisão que instaurava poderes de exceção a ele, poderes de desobedecer à Constituição e às leis. Olha a diferença de tratamento. É óbvio que esse tribunal não está sendo imparcial nesse sentido. E o juiz Moura assumiu aí, agora, recentemente, antes de ontem, numa entrevista, que foi ele quem articulou essa denúncia contra a Apio. O país não pode, a imprensa não pode ficar quieta. E um outro Isso é uma. ponto, é claro, isso que o senhor está trazendo é super importante, tem que ser debatido. Só queria voltar, que o nosso tempo está tá esgotando aqui, eu só queria perguntar uma Ah, outra questão, que até no dia que saiu o afastamento dele, foi muito uma coincidência. No dia anterior, ele tinha admitido na Globo News que realmente usou o nome, né, Luli 22 ou 2022 como login. Isso pode atrapalhar o juiz? Como é que o senhor, como até professor da área do direito, vê um juiz utilizando essa questão política? Isso não é prejudicial? Isso não pode prejudicar ele ou não? veja, o que um juiz não pode. O juiz não é um lobotomizado. Ele não é politicamente um lobotomizado. Nenhum juiz é. No campo da sua intimidade, o juiz pode e deve, ele é um eleitor, ele tem capacidade eleitoral ativa. Ele pode e deve votar em quem ele acredita. Aposto que o juiz Moro, por exemplo, faça uma aposta com você, Fabio. Se a gente pudesse entrar como uma mosquinha na urna no dia que o juiz Moro votou, posso apostar que ele não votou em Lula para presidente na última eleição. Ele, aliás, declarou isso, né? Um juiz pode e deve votar em quem quiser. Isso eu estou falando claramente aqui. Se ele quer usar uma senha íntima
o nome Lula, qual o problema? Ele não expôs isso a público. O que ele está proibido por lei é de assumir posturas públicas político-partidárias, né? Muito mais grave é um sujeito que foi juiz num caso como a Lava Jato, que impediu Lula de ser candidato, tornando a eleição de 2018 uma eleição não livre, porque um dos principais candidatos não pôde ser candidato, que era o candidato Lula. E digo mais, quem fala isso não sou eu, é a ONU, na sua decisão com relação ao processo que Lula abriu. Eu, inclusive, fui um dos pareceristas nesse processo, né? Pois, e esse juiz, como paga por ter tido essas condutas, recebe o Ministério da Justiça, depois é candidato a senador, etc. Isso é ação político-partidária. Agora, ter uma senha de computador que ninguém conhece, só conheceram porque devassaram a intimidade dele, isso é problema da intimidade dele. A gente tem Então, que saber qual a mas o intimidade. problema é ele O tornar juiz isso pode ter. público, que é o que disseram, né? Por exemplo, até ouvindo aqui alguns juristas, e eu lhe pergunto até como professor mesmo. Por exemplo, quando eu entrevistei aqui o Eduardo Apio, no começo do ano, ele falou que não falaria isso por ser uma questão sigilosa, e que ele falou exatamente isso que o senhor falou. Mas veja, Todo Suzilo, o juiz que tem a nós sua estamos posição política e ele tem o claro, direito de mas exercer o isso sem problema ter é que que estão revelar. Só que dando. quando ele revela isso publicamente, numa entrevista, principalmente com todo o momento que a gente está vivendo, isso traz aí o debate de novo, né? Quer dizer, então ele fala que ele estava fazendo um tipo de um protesto por ele, algo que ele considerava ilegal, irregular, né? Isso pode prejudicar, o que eu estou lhe perguntando, na verdade, é isso. Isso pode lhe prejudicar ele na defesa dele ou não? Veja, eu não sei da defesa material, não sou advogado dele no campo do processo ali específico. Eu tenho que ser, respondo pelo que eu estou fazendo, que é uma representação ao CNJ, ao Corregedor-Geral do CNJ. Nessa representação, de forma nenhuma pode prejudicá-lo, né? Veja, nós não podemos comparar os casos, né? Quer dizer, nem comparar. Você acabou de ter um juiz na 13ª Vara que grampeou ilegalmente ex-presidente da República no exercício da função de juiz, que grampeou 25 advogados e que o tribunal responde dizendo que ele pode desobedecer a lei e a Constituição. Eu pesquiso o assunto do estado de exceção como provindo do sistema de justiça, procurando demonstrar que é possível haver esse tipo de situação há 20 anos, inclusive com pesquisas em Lisboa e Paris. Eu nunca vi uma decisão desse tipo em nenhum tribunal do mundo democrático. Isso não existe, você declarar uma ditadura judicial, né? Pois isso foi feito em relação a condutas graves do juiz Moro. E agora uma conduta que é menor, eu não estou nem dizendo que é verdadeira ou não, mas é uma conduta menor. Ele fez um trote. E estão querendo transformar um trote e uma senha de computador como se fosse motivo para afastá-lo sem direito de defesa do exercício da jurisdição. Em nenhum momento o juiz Moro tendo cometido essas graves ilegalidades reconhecidas, inclusive pelo STF, pela ONU, foi sequer cogitado de afastá-lo do cargo. Ao contrário, o TRF4 entregou a ele poderes ditatoriais, poderes de exceção, e ninguém fala isso nesse país, né? E agora um juiz cuja ousadia foi determinar a apuração de crimes e ilegalidades que chegaram a seu conhecimento, essa que foi a ousadia real de Eduardo Apio, é afastado do cargo sem direito de defesa, com base num dispositivo legal que foi declarado inconstitucional pelo Supremo em liminar, né? Por um tribunal que tratou o outro juiz de forma absurdamente diferente. Ao contrário, deu poderes de exceção ao outro juiz que agiu de forma muito mais contundente. Estão querendo transformar o caso do juiz Apio com uma importância que ele não tem no campo jurídico, Uhum. né? É uma Ô, importância, um relevo que ele não tem. Só para ô, lembrar, a pessoa que fez a acusação contra ele e gravou a suposta ligação do juiz, né, suposto trote que o juiz o senhor acabou de falar, ele fez um trote, quer dizer, o senhor, no começo, quando eu lhe Não, perguntei não direto, o estou senhor falando falou que que ele não tinha fez, essa informação, é que agora o senhor acabou de não dizer, tenho ele essa fez um informação. trote, Eu mas estou foi um modo falando de de um dizer. suposto trote. Eu usei a Tá. expressão suposto. Não, por favor, não ponha palavras na minha Não, boca. antes dessa frase o senhor falou agora há pouco, até eu ia falar para o senhor isso, Não, só para não, mas deixar bem claro aqui, que o senhor suposto não trote. confirma que ele que ligou, o senhor Não disse que posso não conversou confirmar, com ele, como ele. cliente, Sim, não me informou isso. sim. Vocês estão querendo polemizar e transformar em questão uma Ninguém questão tá. menor que é Estou só incomparável com o perguntando para o fato senhor. de você afastar um juiz porque ele abriu investigações
de crimes ou supostos crimes, não estou dizendo que houve o crime, que foi levado ao conhecimento dele, é dever dele abrir essas investigações. Né? Sim. E essas investigações, uma delas tentou ser obstaculizada por uma ordem judicial dada pelo pai desse menino que fez a denúncia contra ele e que é genro do juiz Moro, e o juiz Moro assume que articulou a denúncia. Gente, isso aí é óbvio que é um caso que não é um caso normal, corrente. Eu nunca vi, em 40 anos de exercício profissional, nunca vi um juiz ser afastado por um motivo desse. É muito grave Não, o afastar um senhor juiz. falou que isso não está sendo discutido, só para trazer essa informação. No mesmo dia, a gente trouxe aqui outros juristas e que falaram exatamente isso que o senhor está falando, contestando esse Então, me afastamento. Só para o perdoe, eu senhor não sei achar que exatamente. não, isso não foi tratado aqui no nosso All News e foi, só para deixar isso muito claro. Eu sei que o senhor Não, tem que claro. desligar, que o senhor tem uma entrevista agora e tinha que desligar conosco, que o senhor tem já um Mas marcado. eu Eu queria peço até gravar isso, desculpas de ter ultrapassado o tempo aqui, claro. Eu tá queria certo? gravar isso. Nós estamos tratando de um caso em que no passado, tem relação com o passado, já que o juiz Moura assumiu que é ele quem articulou a denúncia, tem relação com uma decisão desse mesmo tribunal, que pela primeira vez na história moderna, um tribunal decretou estado de exceção como poderes de um juiz. Expressamente, está escrito isso na decisão, não é uma interpretação. Disse que o juiz poderia desobedecer às leis em crimes comuns. Quer dizer, e essa foi a justificação para ter autorizado o juiz a não ser punido por conta de ter grampeado advogados e a ex-presidente da República, que foi uma das razões para depois o processo ter sido anulado pelo Supremo Tribunal Federal. Então, nós não estamos tratando com um caso qualquer, é um caso em que realmente o Uhum, TRF4 não goza da imparcialidade para poder julgar ok. o juizado. Agradeço Ok. muito.